Vamos lá. A palavra de hoje encontra-se em Mateus capítulo 27, versículo do 48 ao 51. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedeu-a em vinagre, colocou na vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixem-no. Vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de cima para baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Só até aqui. Esta palavra ela é muito forte, não só pela morte de cruz de Jesus, mas ela nos traz muitas lições que neste dia, nessa terça-feira, Deus colocou no meu coração, porque também é uma coisa que eu estou passando, é uma situação que eu estou passando. Em primeiro lugar, aqui no 48 já está dizendo: imediatamente um deles correu em busca de uma esponja e encharcou, embebedou a esponja com vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu para Jesus tomar. Isso daí foi uma humilhação, foi uma brincadeira de mau gosto que fizeram para ridicularizar Jesus, porque ele sempre disse: eu sou o filho do homem. E aí, como muitos não acreditavam, fizeram isso para tirar sarro da cara dele, para humilhar ele ainda mais. Além da morte de cruz, que a morte de cruz naquela época era humilhação extrema. Para você morrer na cruz, você tinha que ter cometido algo muito hediondo, muito ruim para você morrer ficado naquela época. Aí, além disso, veio outra afronta, veio outra zombaria aqui no 49. Mas os outros disseram: Deixem-no, vamos ver se Elias vem salvá-lo. E isso por quê? Porque eles não entenderam. Jesus, ele na cruz, ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, que é Deus meu, por que me deixasse? Só que os outros entenderam Elias. E aí entenderam como se Deus, o profeta Elias, o espírito do profeta Elias, para salvar, para tirar ele da cruz. E não tinha nada a ver com isso. Então, aí no versículo 50 diz: Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito, ou seja, ele saiu da carne, ele desencarnou, carnalmente ele morreu. Aí entra, naquele tempo, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E aqui tem uma curiosidade bem legal. Por que ele se rasgou de cima a baixo? E não de baixo para cima. Porque Deus, ele queria que nós tivéssemos livre acesso a ele, a falar com ele sem a necessidade de você ficar como antes da morte de Jesus, antes da vinda de Jesus era necessário profetas, e ir atrás dos profetas que entravam no Santo dos Santos e aí tinham a resposta do Senhor. Deus ele não queria mais isso. Então a morte de Jesus fez que o véu do templo se rasgasse de cima para baixo, não de baixo para cima. Porque se rasgasse de baixo para cima, o ser humano era o homem que estava rasgando. Mas por que se rasgou de cima para baixo? Porque quem rasgou, quem acabou com essa divisão de não poder ir direto falar com ele todos a todo momento, foi Deus. Deus colocou a mão e nesse gesto ele falou: acabou. Quem quiser vir e conversar comigo, quem quiser me ouvir, tá livre para fazer. É só firmar o seu pensamento em mim, se conectar comigo, clamar que eu vou responder.
E esta passagem, ela vem para nos ensinar, em primeiro lugar, que a humilhação, ela tá aí. Que a humilhação, ela tá aí. E muitas vezes a humilhação vai vir para nós, vai vir pra gente de modo que nós não temos culpa, que não era conosco esse problema, vamos dizer assim. Era com outra pessoa que está do nosso lado, com alguém da família, mas a humilhação ela vai chegar até nós. E nós precisamos suportar. Mas aqui no versículo 51, Deus, ele com toda a sua sabedoria, ele já rasgou o véu, porque ele sabia disso. Porque aí ele falou, quando a humilhação chegar, quando a prova chegar, quando a dificuldade chegar, quando a angústia, a aflição, o medo, a depressão, a ansiedade, qualquer sentimento chegar, qualquer coisa acontecer, eu estou liberando. Eu estou dando acesso livre para falar comigo, para falar com o meu Pai, para falar com o Espírito Santo. Eu estou dando acesso livre. Então, se nós lemos a Bíblia e pegar do primeiro momento, Jesus falou, minha hora tá chegando, até a ressurreição dele. Na ressurreição ele falou para os discípulos, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador. Por quê? Tudo isso porque o véu do templo foi rasgado, nos dando esse livre acesso, esse livre contato com Deus, com Jesus. E os dias que nós estamos vivendo são dias de muita aflição. Essa geração de hoje é a geração que mais tem problemas de depressão, a geração mais depressiva. Então, ela vem para nos mostrar, nos lembrar que nós podemos orar, que Deus vai responder. Que se nós formos até Ele, se nós clamarmos, Ele vai responder, Ele vai bradar a nosso favor, Ele vai entrar na situação para nos ajudar. Então, era isso que eu gostaria de deixar para nós nessa terça-feira, porque acontecem situações que nós achamos que não tem mais solução, que agora vai dar problema. Não é assim. É só orar a Deus porque nada foge do controle dele. Na palavra dele diz, antes de tudo eu sou. Então vamos clamar a Deus. Vamos usufruir da experiência dele, do conhecimento, do discernimento, do poder de Deus, da paz. Nós temos Deus para usufruir dele, usufruir da presença, clamar pela presença que vai nos trazer paz em meio à guerra, vai nos permitir ter uma mente forte, um coração sábio para tomar as decisões rápidas para resolver os problemas, só que com a mente forte e um coração sábio para tomar as decisões certas, nos colocar no lugar do próximo, não querer fazer algo que vai desagradar o Senhor. A perseguição, desculpa, a perseguição, ela vai vir a todo momento. O inimigo, ele tá furioso conosco, porque na Bíblia, ele conhece a Bíblia. O inimigo conhece a Bíblia, isso é fato. Então ele sabe das promessas do Senhor para nós, das vantagens e dos acessos que o Senhor nos entregou, nos está entregando para falar com Ele, para falar com Jesus, para falar com o Espírito Santo, ter acesso ao reino. Então o inimigo ele vai tentar nos parar, ele vai tentar nos travar, ele vai tentar nos impedir, ele vai tentar colocar os malignos na nossa mente, setas, fazer com que a gente pare, fazer com que a gente desista de caminhar. Mas vamos utilizar de Mateus 27, do 48 ao 51, vamos utilizar essa passagem, lembrando que a humilhação vem, mas se nós clamarmos, nós temos livre acesso para falar com Ele. Nós temos livre acesso ao Pai, nós temos livre acesso à fonte, nós temos livre acesso à fonte
que se nós precisarmos de força, Ele é a força, se nós precisarmos de conhecimento, Ele é o conhecimento, se nós precisarmos de sabedoria, Ele é a sabedoria, se nós precisarmos de paz, Ele é a paz que excede todo entendimento, se nós precisarmos de segurança, Ele nos protege, Ele nos envolve com as suas asas e nos coloca em altos montes para que os inimigos não nos alcancem. Então, vamos meditar nessa passagem, vamos ter essa sensibilidade e vamos abusar um pouco mais dessa necessidade. Quando eu falo abusar, é usar muitas vezes esse acesso, os dias, esse acesso a Deus. Ah, mas eu trabalho numa linha de produção ou trabalho com computador, alguma coisa que eu não posso pensar em outra coisa, eu tenho que me concentrar muito aqui para não causar nenhum problema. Ótimo, mas se foque em Deus e coloque em Deus. E quando você for fazer o teu trabalho, faça para Deus, faça o seu melhor como se fosse para Deus, porque aí isso daí para Deus também é uma oração. É uma oração dizendo: Senhor, eu estou fazendo para o Senhor. Senhor, eu estou dando o meu melhor. Eu estou fazendo o meu. Senhor, me ajuda a melhorar. Senhor, me ajuda a crescer, a desenvolver, a poder fazer mais e mais e mais e mais. Então, era essa a mensagem que Deus colocou no meu coração nessa terça-feira. Eu gostaria de deixar essa reflexão para nós. Muito obrigado e até quinta-feira.